Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. É uma satisfação estarmos mais uma vez aqui para apresentar o programa Abertura da Palavra. Agradecemos a todos que têm nos incentivado, nos acompanhado e dado o seu apoio, mesmo que seja de maneira virtual, sem nós saber que você está apoiando, mas no fato de você estar inscrito, ou se não for inscrito, se inscrever em nosso canal. Para nós é uma honra ter você como um parceiro, um companheiro, um ajudador, um incentivador nesse trabalho. E estamos agradecidos a Deus em poder estar aqui e ocupar um tempo, todas as segundas-feiras, para compartilhar algo da palavra com todos vocês. Deus abençoe teu coração, tua vida, tua família, teu lar, e que a palavra do Senhor sempre faça o teu coração rejubilar de alegria, é o nosso desejo. Nós, nesta noite, vamos para mais uma parte desta sequência sobre as taças de Apocalipse 16 que estamos trazendo. E eu preciso fazer, além da sexta taça que mostramos no programa passado, hoje fazer uma segunda parte da sexta taça, porque tem algo muito importante aqui que nós vamos ler em Apocalipse 16, versículos do 12 ao 16, e vamos fazer isso antes de falarmos sobre a sétima taça, concluindo o assunto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dirija em tudo. É a minha oração, o meu desejo que a palavra do Senhor atinja o coração de cada um e que sejamos abençoados. Apocalipse 16, então, estão as 7 taças. As 7 taças, como já falamos tantas vezes, elas são mostradas aqui em Apocalipse 15, versículo 1, que estes 7 anjos que têm as 7 últimas pragas, que nestas últimas pragas, que são as taças, é consumada a ira de Deus. Essas taças já estão caindo hoje, mas não em plenitude. Elas são chamadas na Bíblia de trombetas, porque é uma terça parte, mas é a mesma coisa que acontece nas taças, porém lá nas taças é plenitude. Onde que acontecem essas taças? Acontece no período entre o final da grande tribulação e o milênio, naquele intervalo de tempo. Vamos ler então Apocalipse 16, versículos do 12 até o 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que, em hebreu, se chama Armagedon. Prezados irmãos e irmãs, esta parte das Escrituras, que está aqui escrita entre a sexta e a sétima taça, esta parte está falando que estes espíritos imundos, eles tiveram um tempo de operação. Eles tiveram um tempo para congregar, para agrupar, para juntar todos os reis da terra e o mundo inteiro em um lugar, para algo que é o Armagedon, que é a finalização dessas taças, que é a terceira guerra mundial, o terceiro ai. Agora nós vimos que o dragão, a besta, o falso profeta, de onde saiu esses 3 espíritos imundos, é Satanás. É Satanás em períodos, em etapas diferentes. Ele trabalhou como anticristo, falso profeta, que é o espírito ungindo um homem, e esse homem se torna o todo-poderoso de Satanás. Pelo menos essa é a apresentação dele. Ele se torna a besta. Aqui na festa das trombetas, na mensagem A Festa das Trombetas,
no parágrafo 159 até o 160, eu vou ler algo e o profeta diz assim: observem, em Apocalipse capítulo 9 e versículo 13, agora observem atentamente, a festa das trombetas, 159. Observem atentamente, sob a sexta trombeta, Apocalipse 9, versículo 13. Sob a sexta trombeta, observem, havia 200.000 cavaleiros, são milhões, né? Havia 200 milhões de cavaleiros que tinham sido presos junto ao rio Eufrates, os quais foram soltos sob a sexta trombeta. Agora, não existe 200 milhões de cavaleiros no mundo, mas havia 200 milhões de cavaleiros. Observem. Quero que vocês anotem isto de modo que vocês possam ler. Não eram cavalos naturais. Eles respiravam fogo e tinham couraças de jaspe. E tinham caudas, e a extremidade da cauda parecia uma serpente. E a cabeça de uma cobra na extremidade disso picando. Estão vendo? Eram cavalos espirituais, diabos espirituais, cavalos de guerra, que tinham estado presos junto ao rio Eufrates por todos estes anos, diabos sobrenaturais. O que era isto? O antigo Império Romano sendo revivido, a perseguição dos judeus. Eles tinham estado presos por quase 2.000 anos, junto ao rio Eufrates. Não podem cruzar até a promessa. Uma seita religiosa que estava tentando chegar ao outro lado. Eufrates, vocês sabem, passa pelo Éden. Mas eles estavam presos lá, 200 milhões de diabos de perseguição. E observe o que acontece sobre esta sexta trombeta. Eles foram soltos contra os judeus, a perseguição dos judeus, diabos sobrenaturais. Quase 2.000 anos. Então solto por Stalin, Hitler, contra os judeus. Vocês dizem, bem, isso não é romano. É o mesmo espírito. Eles fizeram as mesmas coisas que eles fizeram aos cristãos nos antigos dias pagãos romanos. Agora observe o Israel natural e a igreja espiritual agora, enquanto separamos isto aqui, solto contra os judeus. Agora eu estou lendo isso aqui para mostrar para vocês que isso que está ali, que nós fizemos leitura em Apocalipse 16, versículos do 12 ao 16, que diz que da boca do dragão, do falso profeta, da besta, que é da boca de Satanás, operando em 3 áreas diferentes. Que esse espírito, ou estes espíritos imundos, semelhante a rãs, porque o irmão Brana fala que rãs, porque tem uma peculiaridade. A rã, ela pode olhar para frente e olhar para trás ao mesmo tempo. Seu globo ocular arredondado permite olhar a sua origem, olhar a fonte de onde saiu, o charco de onde saiu. Também rã é um animal anfíbio, vive na terra, vive na água. Então, Satanás está trabalhando com esses espíritos com um objetivo, porque Satanás não vem senão para matar, roubar e destruir. Então, quando ele solta estes espíritos imundos, ele tem um objetivo, levar todos à morte. E ele vai congregar com a sua lábia, com os seus tentáculos, com a sua cauda, como diz na Bíblia, com a sua perversão, através de suas frentes de trabalho. E nós vimos aqui que o irmão Brana está mostrando que, lá em Apocalipse 9, quando aqueles 200 milhões de demônios foram soltos, ele está falando, eles foram soltos quando aquelas guerras aconteceram. Eles foram soltos, eles trabalharam através de Stalin, através de Eichmann, através de Hitler. Daí o irmão Brana simula uma pergunta. Ah, mas alguém diz, irmão Brana, isso não é romano. Daí ele diz, é o mesmo Espírito. Eles fizeram as mesmas coisas que fizeram aos cristãos nos antigos dias pagãos romanos.
Então, quando nós vimos aqui esses espíritos imundos de rãs, chegando à sua finalização em Apocalipse 16, esses espíritos imundos, eles tiveram um tempo para trabalhar. E isto começou, esta trajetória desses espíritos, levando todos para o sacrifício, porque o diabo sabe que ele vai ser morto e quer levar todos junto com ele, enganando a todos para ir àquela grande batalha, claro, para cumprir a palavra de Deus. O diabo não tem toda essa autonomia que pensa que tem, ou que alguém julga que tem. Isso está acontecendo devido à rejeição da palavra, porque se pela boca desses espíritos imundos de rã saiu a mentira, congregando todos, espíritos que fazem prodígios, espírito que tem alguns dons, porque ele atua na área religiosa, na área da perversão da palavra, também por esse mesmo período Deus envia da boca do verdadeiro profeta, da boca do anjo forte, através de 7 trovões, a verdade é emitida. E a verdade vai congregar todos sob o alarido, vai congregar todos que aceitam aquela verdadeira voz, não a mentira, mas a verdade. Todos que aceitam esta verdadeira voz vão ser congregados através do alarido e vão chegar ao arrebatamento. O diabo solta sua voz através desses espíritos imundos de rã e congrega todos para o Armagedon, para a destruição da própria carne, porque é isso que vai acontecer, estando eles de pé, nós vamos ver isso lá na 7ª taça, suas carnes apodrecerão. Então o profeta está dizendo, eu estou tomando isso para comparar o que nós vamos continuar falando. Ele diz, vocês recordam sobre o 6º selo, como cada um daqueles mártires, de acordo com a palavra de Deus, receberam vestes, foi-lhes dado pela graça, porque eles foram cegados. Agora aqui no 163, o profeta vem falando sobre como que Roma pagã trabalhou, e nós teríamos que ir até o 161, sim, até o 161. Observe o que acontece sob esta 6ª trombeta. Eles foram soltos contra os judeus, a perseguição dos judeus, diabos sobrenaturais, quase 2000 anos, então soltos por Stalin, Hitler contra os judeus. Vocês dizem, bem, isso não é romano, é o mesmo espírito. Eles fizeram as mesmas coisas que eles fizeram aos cristãos nos antigos dias pagãos romanos. Agora observem, o Israel natural e a igreja espiritual, enquanto separamos isto. Muito bem. Veja que no versículo 15 da leitura que fizemos de Apocalipse 16, da leitura que fizemos, Apocalipse 16, do 12 ao 16, no versículo 15 foi lido assim, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. Então veja, é uma antecipação, uma advertência que o Espírito está dando. Está escrito entre aquelas trombetas, avisando que é melhor você ouvir a minha voz. É melhor você ouvir a voz da verdade. Caso contrário, se ouvir a voz da mentira, é isso que ela está fazendo, congregando todos para a morte, para a matança, para o juízo, para o Armagedon. No versículo 13, é isto, é uma advertência. Agora, vamos ver de onde estes espíritos imundos de rã, de onde eles partiram, de onde eles saíram, visto que eles tiveram uma trajetória que culminou lá, naquele período entre a grande tribulação e o milênio, lá no Armagedon. Culminou lá, quando a natureza está num caos total, e a terra, e o mar, e os rios, e as fontes das águas, e o sol, e tudo aquilo acontecendo, e a bomba no Vaticano, como já vimos, e o poder romano minguando, porque é isto que vai acontecer. Agora em Apocalipse capítulo 9, nós lemos assim, a escritura que o irmão Brana citou ali na mensagem A Festa das Trombetas. Versículo 13 ao 16 de Apocalipse 9.
E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Agora, essa sexta trombeta tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Por isso que o irmão Branda disse ali, mostrando que o mesmo Espírito que perseguiu os cristãos estava perseguindo os judeus. Ah, mas não é a mesma coisa, irmão Brana. Isso não foi o romano. Foram os alemães, os nazistas. Mas é o mesmo Espírito. Então, quando que iniciou esta caminhada, este agrupamento para a morte dos espíritos de Rã? Iniciou lá no período da Segunda Guerra Mundial. E tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E como vimos em um programa passado, o rio Eufrates, ele aponta para o lugar da Babilônia. Então, esses quatro anjos que estavam presos no rio Eufrates é o espírito romano. Eu acabei de ler na mensagem A Festa das Trombetas. É o mesmo espírito. Só que não está agindo exatamente em um aspecto espiritual. Está agindo em um aspecto militar, político. Porque esses quatro anjos têm a ver com aqueles quatro espíritos, que é comunismo, nazismo, fascismo e socialismo. Tem a ver com Hitler, com Stalin, com Mussolini. E o irmão Brana fala do presidente Roosevelt, que foi o cabeça da América do Norte quando os levou para a guerra. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Veja que não é matança total, terça parte, porque aqui, do ponto onde partiu esses espíritos romanos, imundos, semelhante a rãs, que termina no espírito religioso, mas sai daqui como espírito político, militar. É uma terça parte, porque literalmente, cabalmente, em plenitude, esta matança é lá entre a grande tribulação e o milênio, no Armagedon. Lá não é uma terça parte, lá é a totalidade, onde é consumada a ira de Deus. Versículo 16. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Então, a Escritura vem dizendo os seus aspectos e tudo mais, e o irmão Brana disse, são poderes romanos. Muito bem. Agora, a Bíblia chama esses poderes de rãs, espíritos imundos semelhante a rãs. Também chama que é tipificado em serpente, Satanás, porque diz lá que quando fala o dragão, é uma serpente. Dragão seria uma serpente alada. E fala também de gafanhotos. Então, rãs, gafanhotos, cavalo amarelo, tudo está apontando para o espírito de demonologia, que vem com o espírito sedutor, no estado físico, no estado religioso, vem com poder político, poder religioso, poder demoníaco. Então, ora está chamando de rãs, ora a Bíblia está chamando eles de gafanhotos, ora está chamando de cavalo amarelo, da morte, de serpente, de cobras, de dragões, ou dragão. Veja aqui na mensagem Tua Casa, no parágrafo 85, uma pergunta concernente aos 13 espíritos imundos. Diz assim, isso o profeta responde, isso está em Apocalipse, é o que saiu da boca do falso profeta e do dragão. Agora, nós vamos ver isto em nosso estudo. Vem, os 13 espíritos imundos são os 3 ismos. Deixe-me fazer um tipo para você, agora, e você verá onde isso começou, onde isso terminou. Vem, existia o comunismo, o fascismo e o nazismo.
Agora, algo interessante que nós fizemos leitura ali, o irmão Brando está se referindo a esses espíritos, os 3 espíritos imundos. Mas ele cita esses espíritos políticos, estas ideologias políticas, que é o comunismo, o fascismo e o nazismo. Alguém pode perguntar, mas pastor Samuel, você não leu em Apocalipse 9, quando fala que esses espíritos foram soltos, que estavam presos no rio Eufrates? O rio Eufrates, tenha em mente, é a Babilônia e é Roma. É onde ela está, porque ela mudou de Roma pagã para Roma papal. Então, muito embora era Hitler, com sua suástica, muito embora era Stalin, com o comunismo, muito embora era Mussolini, com o fascismo na Itália, tudo aquilo era Satanás por trás e o poder romano por trás. É aquele mesmo espírito romano antigo. Então aqui, alguém pergunta, mas pastor, você leu em Apocalipse 9 que são 4 espíritos. E agora em Apocalipse 16, são 3. Por que falta um? Veja que, quando fala aqui, fascismo, nazismo, comunismo, então eu citei um quarto lá, que é o socialismo, representado em Roosevelt. Agora, o socialismo é um comunismo disfarçado. O socialismo, e eu ouvi isso essa semana de um chamado entendido da área aí. O socialismo é a semente do comunismo. O comunismo seria a consagração daquilo que iniciou como socialismo. Concluindo, o socialismo é o início do comunismo e o comunismo é a conclusão do socialismo. O comunismo no ápice. Então, por isso, fala lá de 4 e 3, mas é a mesma coisa. O profeta diz, mas serão 3 espíritos bem dessa maneira, do que eles são um tipo de precursores. Mas claro, você sabe onde é o catolicismo. Quer dizer, irmão Branda fala, esses espíritos, quem está por trás é o catolicismo, ou seja, é o romanismo. Por isso fala entre a 6ª e a 7ª trombeta, lá no tempo das guerras, do poder que saiu do rio Eufrates, que tem a ver com Babilônia, com Roma, e chega nas taças, fala novamente sobre o rio Eufrates, porque é o mesmo lugar de onde saiu aqueles espíritos em forma de política e termina de forma religiosa. Mas isso são 3 espíritos, exatamente como o comunismo, o fascismo e... Nós falamos sobre isso anos atrás, vocês sabem. Lembre-se, eu lhes disse, eu falei que seria uma coisa que aconteceria, que culminaria no comunismo. E lá está onde aconteceu. É da mesma maneira que será naquele tempo, vocês veem? Serão 3 espíritos imundos que sairão. Eu realmente, com toda certeza, creio agora, só fazendo um esboço, se vocês não se importarem, eu esclarecerei melhor naquela noite, quando for explicar esse assunto. Bem, você pode dizer, o senhor não explicou naquela noite? Veja, se eu explicar, aqui está o que eu penso que será. Eu creio que isso é um espírito, as virgens nécias, o concílio das igrejas, o judaísmo na rejeição de Cristo, os judeus que o rejeitaram e o catolicismo, porque você vê de onde isso saiu? Saiu do falso profeta, saiu da boca do falso profeta, que era o sistema papal, que saiu da besta, vem? E tudo aquilo de onde veio? Você vê o fundamento onde está. E estes são os 3 espíritos que levarão o mundo inteiro para o Armagedon. Vem? E são esses 3 espíritos. Então você vê isso naqueles 3 ais. Quer dizer, esteve todo o tempo, no primeiro ai, no segundo ai, mais declarado, no terceiro ai, o Armagedon. Você se lembra de quando eu falei sobre isso? Eu disse, serão 7 pragas, 7 selos, 3 ais, 3 espíritos imundos. Vem através disto. Muito bem. Agora, o que acontece? O que aconteceu por aquele período da Segunda Guerra Mundial?
Deus estava comissionando o seu mensageiro. 1946, no dia 7 de maio de 1946, quando o irmão Branham estava lá na montanha, na caverna, no mesmo tempo que Israel está tendo a permissão, através dos tratados pós-guerras, para voltar para a sua pátria, no mesmo tempo, Deus está comissionando o seu mensageiro, o seu último, com a mensagem final que culminou no grande alarido, na abertura da palavra, nos 7 trovões ribombando, levando a noiva para o arrebatamento. Então, quando Deus está fazendo isso na terra, Ele permite Satanás sair. Ele não permitiu antes, a igreja não tinha preparo para isso. Seriam todos enganados. Veja o que está acontecendo hoje na terra, através de tudo que o diabo tem feito, e o diabo está a ponto de chegar à sua coroação. E veja, seu reino, apesar de estar baseado em beleza, em tecnologia, em religiosidade, mas o final dele é a morte. E Satanás está prestes a ser coroado como a besta, porque foi o seu intento, desde todo o tempo: serei semelhante ao Altíssimo, e levantarei meu trono, e derrubarei as estrelas do céu, tudo isso. E ele faz isso através de suas artimanhas políticas, demoníacas, religiosas, criando situações, levando todos a um lugar em comum. Mas ele sabe que seu final é a morte, está levando todos para o abismo com ele. O irmão Branham fala na mensagem, o Deus desta era maligna, ele diz: esta é a era que Satanás foi chamado de Deus. A única era, o único tempo que ele é chamado de Deus. Quando Paulo falou, o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Paulo falou naquele tempo, mas o seu cumprimento é hoje. Então o irmão Branham pregou o Deus desta era maligna. E Paulo diz, por que eles foram inclinados e abriram seus corações, e a mentira foi fecundada em seus corações e se tornaram o trono de Satanás, como vimos em um programa passado. Por que aconteceu isso? Porque rejeitaram a verdade. Havendo rejeitado a verdade, então, um mensageiro saiu com a verdade, chamando todos: sai dela, povo meu, ela vai ser destruída, este mundo babilônico, este engano, todas as coisas. O irmão Branham ficava falando, olha o tanto de bomba que tem nos hangares, e essas bombas estão preparadas e tudo mais. E uma voz de um verdadeiro profeta saiu chamando todos que pudessem se escapar para virem para o lugar de segurança. Mas rejeitaram. E ele fez 7 voltas, 7 vezes ao redor do mundo, e campanhas, e curas e milagres. Quando a verdade foi declarada pela boca de um verdadeiro profeta, a voz dos 7 trovões, não os 3 espíritos de rãs, mas a voz dos 7 trovões, para vivificar aqueles que aceitassem para o rapto, então rejeitaram. Rejeitando a verdade, então foram entregues à operação do erro, foi o que Paulo falou. Havendo rejeitado a verdade, então foram entregues à operação do erro para crerem na mentira. Quando a vida sai de uma pessoa, quando a vida sai de uma árvore, quando a vida sai de um animal, quando a vida sai de uma planta, então libera caminho para a morte. Então, quando a igreja rejeitou a voz de advertência, os espíritos de rã foram liberados, que tinham começado lá com poder político. Então vem e ganha força, e a morte, ela é implantada. Esta mesma coisa, veja o que acontece aqui em Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, quando fala do 4º selo, como que o diabo vem. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. E havendo aberto o 4º selo, e nós vivemos no 4º selo, né? Porque os primeiros 4 selos acontecem no período desta dispensação gentílica. O 7º selo é o anjo forte descendo do céu, o 5º selo tem a ver com as almas debaixo do altar, o 6º selo a grande tribulação, mas aqui na terra os 4 selos acontecem no período das 7 eras da igreja. E nós estamos cronologicamente aqui no 4º selo.
E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então aqui seria o mesmo que ler assim, ó. E olhei, e vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Eu poderia ler, e olhei, e eis que eu vi 200 milhões de gafanhotos. É a mesma escritura. Então está acontecendo, e culmina no Armagedon. Porque aqui diz que o cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E seguia para onde? Seguia para a destruição, seguia para a morte, com mentira, até com prodígios e sinais e milagres, com a política, com as leis da terra, com as ordenações da terra. Esta mesma coisa está prefigurada, está em sombra, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 22, versículos do 1 ao 4, diz assim: esse tempo foi o tempo onde houve aquela separação dos reinos, ficando 10 tribos, como o reino de Israel, e a capital era Samaria, e 2 tribos com o reino de Judá, tendo a capital em Jerusalém. E sempre aqui no livro de Reis e nos livros de Crônicas, existe o rei de Israel e o rei de Judá. Neste período, o rei de Israel era Acabe, e o rei de Judá era Jeosafá. E aqui na introdução do capítulo diz assim: a terceira campanha de Acabe contra a Síria. Jeosafá o auxilia. Então, Jeosafá é um tipo dos judeus. Acabe, sabemos que é os Estados Unidos. Se tem Acabe, tem Jezabel por trás, que é o catolicismo, que era a cabeça de tudo, a mente pensante. E a Síria tem a ver com a Rússia. Então, é o que vai acontecer. Então, antes da terceira campanha de Acabe contra a Síria, ou seja, houve 2. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E entre a Segunda Guerra Mundial, aqui na sombra, e a terceira campanha de Acabe contra a Síria, algo aconteceu, que é um espírito de mentira que tomou conta de todos aqueles falsos profetas e veio com o poder político. Israel foi envolvida no acordo Jeosafá. Veja o que diz, versículo 1 do capítulo 22. E estiveram quietos 3 anos, ou seja, Israel e a Síria, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então aqui está o concílio, o ajuntamento. Aqui está a grande assembleia, o mesmo que está acontecendo hoje. Então eu não vou ler tudo, mas eu quero me concentrar aqui sobre o espírito de mentira. Por que estava acontecendo isso? No versículo 19 nós lemos assim: porque daí todos profetizaram: vai, ó rei, que bênção esses reis, vamos expulsar os sírios, vamos tomar Ramote de Gileade. E o rei Jeosafá disse: não há mais um para consultarmos? Então veio Micaías. Micaías foi aquele que profetizou
depois dos dias das profecias de Elias. Quem falou da morte de Acabe, quem falou da morte de Jezabel, quem falou tudo antes que acontecesse foi Elias. Micaías é um tipo da noiva. Micaías foi aquele que falou, profetizou outra vez, na iminência desta terceira guerra acontecer, e ele que mostrou, através da visão que Deus lhe deu, e a visão que Deus lhe deu estava de acordo com a mensagem de Elias, e ele falou o que estava acontecendo naquele tempo. Era a única mente sã no meio de todo aquele acordo, inclusive Israel caiu na conversa. Versículo 19, então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Já é Micaías falando para o rei, o que ele viu em sua visão. Via o Senhor assentado sobre o seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Então, nós podemos ler nesse versículo, quando aqueles espíritos foram soltos junto do rio Eufrates. Foi uma permissão de Deus. Eles rejeitaram a verdade? Então pode ir. Vai lá e engana eles, leva eles para a morte. E agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Nós não estamos detalhando todos os pormenores, porque isso aqui daria para fazer no mínimo aí uns 3 programas sobre esta escritura. Mas estamos citando para localizar você, que aqueles espíritos que aparecem lá em Apocalipse 16, entre a 6ª e a 7ª trombeta, aquilo está registrado lá, mas é o seu final. É a conclusão daquilo que Satanás começou a fazer lá depois da Segunda Guerra Mundial. Ele vem vindo, e nós vimos no tempo do irmão Brana falando como que os pentecostais, homens que acompanharam o irmão Brana durante campanhas e reconheceram que Deus era com aquele servo, aquele verdadeiro dom, e ouviram as mensagens, como, talvez eu não lembre o nome dele agora, mas era o líder das igrejas Assembleias de Deus, e uma comissão de pastores estiveram no Vaticano e vieram maravilhados com tudo que era feito. E disseram assim, havia uma atmosfera de espiritualidade lá. O irmão Brana fala isso em religião de Jezabel, religião híbrida. Porque sou contra a organização, a religião, porque não somos uma denominação. Eu estou tentando lembrar o nome do personagem, do homem, e não consigo. Mas eu posso citar aqui no próximo programa, porque me vem em mente agora. Quando que aqueles espíritos tiveram um avanço e entraram no coração daqueles denominacionais, quando rejeitaram o verdadeiro dom que Deus enviou lá para Mixáqua, no sul dos Estados Unidos, entre aqueles irmãos de cor, um dom que podia discernir, um dom acima do falar em línguas e interpretação que eles tinham naqueles avivamentos pentecostais lá do sul, o avivamento pentecostal lá do sul dos Estados Unidos, quando Deus enviou aquele evangelistazinho batista com aquele dom maior. E eles foram rejeitando, quando veio a palavra, a abertura dos selos, rejeitaram por completo. Então o espírito da morte foi ungido. Quando a vida é rejeitada, quando a vida sai, porque é o que nós vimos ali na 7ª era, na 7ª carta, na era de Laodiceia, eis que estou à porta e bato.
A vida tinha sido chutada para o lado de fora. Quando a vida sai, o que toma conta? Abre caminho para o quê? Para a morte, para os gafanhotos, para o cavalo amarelo, para os espíritos de rã. Então, nós podemos ler aqui no versículo 22, quando diz, saiu um espírito de mentira. É o mesmo que ler, saíram 3 espíritos de rãs e foram ao encontro dos reis da terra para os congregar em um lugar que em hebreu se chama Armagedon, para o dia da vingança do nosso Deus. É o que está escrito lá. Então aquilo culmina nisso. O irmão Branham, no 6º selo, ele pregou sobre Mateus 24. E ele mostrou que Jesus, em Mateus 24, Jesus pregou sobre os 7 selos. E há um espaço entre quando ele cita, eu vou um pouquinho aqui em Mateus 24, só para citar, talvez alguém se interesse, olhar lá na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, o que eu vou citar agora. Então, repetindo, o irmão Branham pregou no 6º selo, mostrando que Jesus falou dos 7 selos aqui em Mateus capítulo 24. Então ele falou que Jesus disse sobre o espírito do anticristo, que era o cavalo branco, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Ele falou que quando Satanás veio matando os cristãos, e se levantará nação contra nação, e todas essas coisas, e vocês serão levados, matar-vos-ão, sereis atormentados, odiados de todas as nações. Ele mostrou o 5º selo aqui, e quando o irmão Branham cita que Jesus falou do 7º selo, ele cita aqui de Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então o profeta diz, veja, Jesus falou do 7º selo, porque o 7º selo é a sua vinda. E a sua vinda, ele veio no ministério de Filho do Homem. Amém. Sabemos disso, não é? Mas o profeta não citou aqueles versículos que estão aqui em Mateus capítulo 22 em diante, que diz assim, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. E eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Esta porção das Escrituras, desse espírito dos falsos cristos, falsos profetas, enganando, fazendo sinais e maravilhas, o irmão Branham não citou essas Escrituras quando no 6º selo ele falou sobre os 7 selos aqui em Mateus 24. Lá em Os Ungidos dos Últimos Dias, quando ele fala dos espíritos de rãs, em Os Ungidos dos Últimos Dias, ele volta nessa escritura. E ele toma essa escritura que eu acabei de ler para pregar os ungidos dos últimos dias, se referindo a esta unção que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Esta é a unção do engano, esta é a unção do dragão, é a unção de Satanás, é aquele espírito que saiu para congregar a todos para o grande dia da batalha final. Como falamos, saiu em forma de poder político, porque são as frentes de Satanás. Ele vem com este kit de demonologia, eu uso esse termo,
porque nós que somos da mensagem somos acostumados à linguagem do profeta. Demonologia quer dizer estudo de demônios. Quando o irmão Brana falou da maneira que Satanás trabalha, e mais propriamente no quarto selo, ele fala que Satanás então saiu com o poder político, religioso, demoníaco. Então ele age na esfera política, usando a força militar. Ele age na área religiosa, usando os líderes religiosos. E esta unção é a unção demoníaca, batizando todos com esse espírito do Deus desta era maligna, nesta era satânica. Mas nós fomos ungidos pelo Espírito da verdade. Esse Espírito nos leva ao arrebatamento. É o Espírito da águia, não é o Espírito do cavalo amarelo, não é o Espírito dos espíritos imundos de rãs, é o Espírito da verdade. O mesmo Espírito que Micaías estava ungido, aquele que profetizou outra vez, a mesma coisa que Elias havia profetizado. Deus não podia dar uma visão para Micaías, uma visão desalinhada daquilo que o Elias já havia dito sobre Acabe, sobre Jezabel, sobre Acabe, no lugar que mataste o justo Nabote, onde derramaste o sangue dele, ali teu sangue será derramado e os cães lamberão teu sangue. E quem que ia induzir Acabe à guerra para que a palavra do Senhor fosse cumprida? Então, meus irmãos, minhas irmãs, que grande livramento nos deu o Senhor quando nos livrou destes espíritos imundos de rãs, que saíram lá naquele período em uma forma de poder político, poder militar, mas era o mesmo poder romano que aparece aqui no final, com todo o domínio, sendo a besta, o super-homem de Satanás, levando todos para o Armagedon. Concluindo, vamos ler Apocalipse 16 mais uma vez, para que a escritura que fizemos menção fique bem patente na mente de todos. Falamos disto nesta noite. Apocalipse 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Veja, comparando com o que lemos em Mateus capítulo 24, quando o irmão Brana pregou sobre os ungidos dos últimos dias, ele diz: se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E o irmão Brana, quando pregou os ungidos dos últimos dias, ele usou Micaías. E ele fala que aquele que foi enviado para trazer Micaías, aquela outra voz que Jeosafá pediu, não há mais um? Tem Micaías, filho de Imlá, disse Acabe, mas ele sempre profetiza mal contra mim. Mas veja, a profecia de Micaías não poderia ficar fora do contexto. Ela tinha que acontecer. Por isso, eles tiveram que chamar Micaías, e a nossa voz, a voz do Micaías do dia, o irmão Brana fala na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, disse assim, você, irmã, é um Micaías hoje. Você, irmão, é um Micaías hoje. Cada um dos membros de Cristo, cada um filho de Deus hoje é um Micaías. Quer dizer, uma voz, o irmão Brana estava profetizando, porque em seu dia ainda estava ali Elias. Mas veja, então o irmão Brana, quando prega os ungidos dos últimos dias, ele vai nessa escritura, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eu posso ler assim, porque surgirão os espíritos de rãs e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Porque diz aqui,
E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Acabe foi para a guerra e morreu. E nós sabemos que é o que vai acontecer no Armagedon. Todos os reis da terra, a espada de um se voltará contra o outro. É o grande dia da matança dos rejeitadores da palavra. Você viu o que o irmão Brana disse aqui, na mensagem que fizemos leitura, a festa das trombetas, 161, e observe o que acontece. Eles foram soltos contra os judeus, a perseguição dos judeus. Diabos sobrenaturais, quase 2000 anos. Stalin, Hitler. Bem, alguém diz, isso não é romano. É o mesmo espírito. Eles fizeram as mesmas coisas que fizeram aos cristãos. No parágrafo 231, nós lemos assim, desta mesma mensagem. Ele diz assim, só para você cristalizar o pensamento que trouxemos nesta noite, diz assim, agora aqui é o tempo do chamado para fora. No 6º selo, quando ele foi aberto, a perseguição golpeou os judeus sob o ponto de vista literal. E aqui vem a perseguição à igreja sob o ponto de vista eclesiástico, porque a noiva já foi chamada. Então o irmão Brana está dizendo que Deus trabalha de uma forma natural, como fez com Israel, uma perseguição literal, naquela tribulação amadora que eles tiveram, na perseguição dos judeus, e os mesmos espíritos agem aqui numa perseguição eclesiástica. Então, é o mesmo espírito, em frentes diferentes, começando com o poder político, terminando com o poder religioso. Deus abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, e eu espero que vocês tenham rejubilado o vosso coração com a palavra e saber, isso não é somente para a informação, muito embora nos alegramos por Deus ter escondido as coisas dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos, mas a maior das revelações é aquela, eu fui livre, eu escapei do laço do passarinheiro, o laço quebrou e nós escapamos, nós tivemos a graça de ouvir a voz de Deus nesses dias, a voz da verdade, a voz da revelação, a voz de Deus que ecoou através de 7 trovões, pela boca de um verdadeiro profeta, e veio aos nossos corações, e nós por todo esse tempo temos seguido o ajuntamento para o rapto, sob o grande alarido, porque o mesmo Senhor desce do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. É o que fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Então os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados, e juntamente com eles, subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Veja que diferença desse Senhor que desceu do céu, como está em Apocalipse 10, quando o anjo forte desceu do céu. Agora em Apocalipse 9, quando estes 200 milhões de demônios são soltos, esses 3 espíritos imundos de rãs, que começaram com o poder político, culmina no poder religioso, ali não diz que desceu do céu, ali diz que, em Apocalipse 9, eu posso ler aqui antes de concluirmos, diz que Satanás caiu do céu. Ele é o anjo caído. Porque diz assim, ó, e o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então agora ele abriu a porta enferrujada do inferno e saíram, nesse período dessas guerras, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Saíram 200 milhões de demônios. Saiu o cavalo amarelo
com morte, com espada, com pestes, com as feras da terra. Feras da terra não quer dizer só onça e leão. Fera da terra é mosquito da chikungunya, da zika vírus, da dengue. Feras da terra é gafanhoto. Fera da terra é tudo isso que vimos aí. Então vimos os espíritos imundos de rãs, que é o mesmo que gafanhotos, aqueles 200 milhões de gafanhotos que foram soltos no período daquelas guerras mundiais, quando aquela estrela foi derrubada do céu. Aqueles gafanhotos têm rei sobre si. Então, é além de gafanhotos naturais, são demônios, como eu fiz leitura na mensagem A Festa das Trombetas. É o cavalo amarelo, é o dragão, os espíritos de rã, os gafanhotos, tudo isso. Mas nós seguimos a voz da grande águia. Nós estamos sob a unção da pomba do Espírito Santo. Nós estamos ungidos com a verdade. Você se alegra com isso? Muito bem. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não vamos ter hoje a citação do nome daqueles que nos acompanharam, mas obrigado por ter nos assistido e até mesmo nos suportado aqui. Que Deus abençoe o vosso coração. No nome de Jesus Cristo, um forte shalom e até a nossa próxima programação, nossa próxima transmissão. Faremos na quarta-feira e depois temos transmissão no sábado, no domingo, mas você que acompanha exclusivamente talvez às segundas-feiras os programas, até semana que vem na segunda-feira. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.